Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar então a nossa leitura falando do filósofo do martelo, El Bigodon, que é o Friedrich Nietzsche, né? Quando Nietzsche Chorou, que é uma obra estadunidense de um psicoterapeuta que vai falar de psicanálise e filosofia e existencialismo e ateísmo e niilismo e etc. Então, El Bigodon, que é o Nietzsche, né? Tem vários filmes sobre ele, tem até o filme do Nietzsche em Turim. E já falamos no canal aqui um momento do Zaratustra, né? Eu vou deixar até o contato aí, o card do Zaratustra, que vai falar desde as origens do monoteísmo, né? Zaratustra, Zoroastro. Vai falar das questões do eterno retorno, né? A questão da transfiguração do homem, né? O Übermenschen, né? Então, todas essas questões ele vai abordar na obra, né? O mais difícil, né? Só começa a ler, primeiramente, o Assim diz Zaratustra, mas é a obra mais complicada do Friedrich Nietzsche, né? Justamente, não comecem por ela. Então, também tem o Ecce Homo, que é Eis um Homem, né? Que é um resumo que ele faz da própria obra, uma das últimas obras que ele escreveu. E neste período do livro aqui do Nietzsche Chorou, é um período ali no início de 1880, né? Ou seja, o Freud ainda é um jovem, lembrar que o Freud vai fazer sucesso lá no século XX, né? Então o Freud está começando a carreira. E nós vamos acompanhar aqui na história é o, digamos assim, um professor do Freud, né? Que é o Joseph Breuer, né? Joseph Breuer. E ele vai viver na mesma época da Luz Salomé, que vai inclusive pedir os serviços do médico, né? Para cuidar do Nietzsche, que o Nietzsche era um homem assim muito problemático no sentido de saúde, né? Problema de estômago, problema de azia, né, de enxaqueca, problema nas vistas, ficava assim. Então tinha um monte de problema e aí a Luz Salomé convenceu então Joseph Breuer a convencer o Nietzsche a se tratar, né? Então, só que aí o Breuer tem que conversar com o Nietzsche para fazer aquela dissecação mental, né? A cura psíquica, que é aquela conversa. Por isso que longos trechos do livro é só conversa. Então, para quem não gosta de diálogo, para quem não gosta de filme francês, né, que tem aqueles horas e horas de diálogo, para quem gosta de aventura e ação, né? Então não leia o livro, porque não, o livro é isso, né? O cara imagina conversas, e aí vai basicamente falar dos livros, dos meus livros do Nietzsche, por exemplo, os capítulos que nós estamos lendo aqui, vai falar do humano demasiado humano, que aí o Nietzsche vai contra as verdades absolutas, né? Lembra que o Nietzsche é o filósofo do martelo, ele vai bater nos dogmas, então Nietzsche pegou o ateísmo como base, né? Então o ateísmo como base, Deus não existe, e começou a martelar tudo, né? A moral, o cristianismo. Tal. Lembrar que a crítica que o Nietzsche faz ao cristianismo é uma crítica bem à instituição cristandade, cristianismo, né? Em muitos pontos, os argumentos do Nietzsche lembram muito aqueles argumentos lá do Ivan Karamazov, do Dostoiévski, em que muitas vezes o Ivan é mais cristão, né, do que os cristãos, porque ele fala que é ateu, né, o Ivan Karamazov, é aquele estereótipo do ateu, mas ele tem umas críticas ali que seria uma crítica que um cristão faria ao cristandade, né? Então, é interessante essas críticas, que muitas críticas que o Nietzsche faz são aceitáveis, né? São aceitáveis ao cristianismo. Críticas que muitos cristãos devem fazer ao cristianismo, né? Essa instituição chamada cristianismo, né? Que foi feita em nome do cristianismo, né? Inquisição, cruzada, etc. Então, né? E a moral cristã. Mas aí o Nietzsche, ele criou todo um personagem, né? Que é aquele personagem do homem alfa, né? Macho alfa, forte, poderoso, quebrando todos os dogmas, né? Mas ele em si mesmo era um cara muito inseguro, né? Muito frágil, questão física, né? de saúde. E fala muito do espírito livre, né? Sempre esse livro Humano Demasiado Humano é dedicado aos espíritos livres. Só que o Nietzsche era muito ressentido, muito desconfiado, ele não fazia amizade fácil, ele se sentia traído. Ele tinha um problema com a família, né? A Luz Salomé também, ele não conseguiu, né, assim, manter o relacionamento com ela, por isso que ela aparece no livro para indicar, né, esse tratamento aí com o Joseph Breuer. Então Nietzsche não conseguiu ser esse espírito livre, acima do ressentimento. Então tem essa diferença do homem e da obra. Então muita gente lendo a obra, né, antes de conhecer a história do Nietzsche, antes de ler a biografia, a gente tem uma ideia do Nietzsche. Você vai ler a biografia, você vai diferente. Então eu faço essa diferença, né? Então, por exemplo, eu consigo ler numa boa aos autores ateus, por exemplo, igual o Saramago, o Sartre, o Camus, sem ficar preocupando assim, porque ele falou isso nesse livro que eu gosto muito, eu tenho que concordar com as ideias dele. Né? Então eu gosto de muita coisa que o Nietzsche falou, não concordo com muita coisa que o Nietzsche falou, né? Foi um dos filósofos que eu mais li, mas não vou me convencer do ateísmo porque o Nietzsche é ateu. Não vou virar ateu porque eu leio o Saramago. Né? Agora vou me tornar comunista porque eu li o Saramago. Então essas pessoas têm dificuldade de ler, diferenciar o autor e obra, né? E não se deixar
doutrinar, né? Então, vou agora ler o Nietzsche, né? Vou ler aqui o Etienne para me virar ateu. Não existe isso, né? Eu posso encontrar alguns argumentos aqui para o ateísmo, né? Montar um blog de ateísmo, né? Ser um ateísmo pop, né? Agora é pop ser ateu. Então eu posso vir cá, pegar aqui no Zaratustra um monte de versos e fazer um blog ateu, né? Então vai ter o blog ateu do Nietzsche, beleza, né? Porque é a base do Nietzsche o ateísmo. Então ele vai discutir isso aqui. O ateísmo não levaria um niilismo? Aí ele vai discutir o que seria niilismo. O que seria niilismo, né? A gente fala muito de niilismo. Nós vivemos uma sociedade niilista, de certa forma sim, porque nós não temos mais valores absolutos, né? Então o Nietzsche vai contra os absolutos metafísicos, né? O Nietzsche vai contra Platão, né? Eu também tenho críticas ao Platão, mas não no nível do Nietzsche, né? Posso criticar o Platão o dualismo, né? A ideia do mundo das ideias, do mundo físico, né? Então, o Nietzsche não gosta muito do Sócrates, por isso que ele gosta mais dos pré-socráticos, né? O Nietzsche tem vários estudos sobre os pré-socráticos, sobre teatro grego, né? Então, a praia do Nietzsche era mais aquela linha grega clássica, né? Então, ele não gostava muito do cristianismo, do judaísmo, etc., né? Respeitava o budismo, né? Mas o budismo é uma religião não teísta, né? Não é uma religião ateísta, né? O budismo não prega e nem nega Deus. Só que não é a preocupação do budismo. O budismo tem outras preocupações, depois para fazer um vídeo só sobre o Buda, né? O desperto, né? O Buda, o desperto, que é uma outra linha. E o Nietzsche descobriu o budismo pelo Schopenhauer. Schopenhauer foi um dos primeiros a ler budismo, hinduísmo, né? Depois tem o Hermann Hesse, que é depois do Nietzsche, né? Então você pode pegar uma linha Schopenhauer, Nietzsche e Hermann Hesse, que é o que comecei a ler sobre budismo antes de ler budismo. Agora eu já leio o budismo, né? Se eu vou pegar logo os ensinamentos de Buda, você não vai entender. Então é bom você pegar, quero saber sobre budismo. Você pega um pouco de Schopenhauer, um pouco de Nietzsche, um pouco de Hermann Hesse, e aí você vai pegar, depois você vai pegar o budismo tibetano, né? Comece com o Zen budismo, né, o budismo de Buda, depois você vai para o tibetano, que é o mais complicado, né? Eu vou te dizer que o mais complicado é o budismo tibetano, que muitas vezes você tem que ir lá no Tibete para você aprender, né? Você não vai aprender o budismo tibetano lendo revistinha, né? Mas o Zen budismo é tranquilo, o Zen budismo é Zen, né? O Zen budismo é Zen. Pois então, o Nietzsche respeitava muito o budismo, né? Mas o cristianismo, ele realmente, né? Por isso que ele era chamado de anticristo, né? E essa ideia de Deus estar morto nem é uma ideia do Nietzsche, é uma ideia que vem desde Voltaire. Quando Nietzsche lançou O Humano Demasiado Humano, ele dedicou ao Voltaire, porque o Voltaire é iluminista lá do século XVIII, que já falava disso, né? Da morte de Deus, que não precisava mais de Deus, é tudo ciência. Hoje você tem cientistas cristãos que estão conciliando o cristianismo, a religião e a ciência, né? Então, essas coisas de ficar colocando ciência contra a religião, ciência contra Deus, Deus não é cientista, né? Isso aí é outras ideologias, né? Outras ideologias tem hoje várias, né? Então, lembrar que você tem que fazer uma leitura temporal do Nietzsche. Então, você vai ler o Nietzsche? Leia o Nietzsche. Com certeza tem que ler o Nietzsche. Só que você faça uma leitura do século XIX, né? Em que época que o Nietzsche escreveu, o que ele estava combatendo, qual que era o problema do século XIX, certo? Nossos problemas hoje são outros, né? E o que acontece é que nós continuamos sem os valores absolutos, né? Então estamos voltando aos valores do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, do budismo, etc. Que são valores dados pelas religiões, né? E são valores revelados, são uma moral revelada, que não é uma moral construída, igual seria, por exemplo, a moral laica, né? A moral laica teria que ser construída pelo próprio ser humano, né? A ideia do Nietzsche é isso, é você acabar com os valores metafísicos, transcendentes, e criar novos valores que sejam laicos, valores humanos, demasiadamente humanos, né? E que seriam construções humanas do Übermensch. O que é o Übermensch? É o Superman? Não, é o homem que estaria acima desse homem do gado, o homem do rebanho, né? Então tudo isso é discutido, estou resumindo aqui os diálogos. E a figura do Nietzsche aqui é muito humana, né? Ele está sofrendo, dor de cabeça, ele não consegue escrever. Muitos livros dele são ditados, né? Igual para o Peter Gast, que é esse amigo dele, que ele digita muito desses livros, dedica livros, né, a vários amigos que ninguém lê, né? Tem o primeiro livro do Nietzsche aí, que ele acho que fez 100 cópias, né? 100 cópias, né? E o Nietzsche estava brigando com o Wagner também, né? O Nietzsche era muito fã do Wagner, né? O Richard Wagner, que depois vai ser também usado pelos nazifascistas, né? Assim como usaram o Nietzsche. E aqui o livro explica por que os antissemitas usaram o Nietzsche, né? Tem a irmã do Nietzsche que faz várias compilações dos livros, seleções. E a irmã do Nietzsche era casada com um cara antissemita. Então tem isso aí, vamos deixar para o final aqui do livro. Então, tem essas coisas porque muitos trechos do Nietzsche foram, né, cortados e picotados, e aí falaram que o Nietzsche é nazista. Não tem nada a ver. Igual falar que o Wagner é nazista. Não, o Wagner nasceu o quê? 50, 100 anos antes do nazismo, então não faz sentido nenhum, né?
A ópera do Wagner é uma forma de expressão do nacionalismo alemão. Aí os nacionalistas alemães pegaram, né, algumas obras do Wagner e tal. O Nietzsche também tinha umas ressalvas ao Wagner, porque criou-se todo um culto ao Wagner. E o Nietzsche detestava essa ideia de cultuar pessoas. Né? Então o Nietzsche está fazendo a crítica a cultuar deuses, né? E imagine cultuar pessoas. Então Nietzsche também não queria seguidores. Né? Nietzsche não veio fundar a igreja, fundar uma arra, igual muita gente fica lendo Nietzsche igual se fosse um guru, né? Não, Nietzsche não veio formar religião nem filosofia. O Nietzsche não tem nenhuma preocupação de formar sistema filosófico, para começar, né? Ele não é um Kant, não é um Hegel, ele não é um Heidegger, né? Então, ele não é um Wittgenstein, né, que veio formar sistemas de pensamento. Não, o Nietzsche, ele escrevia por aforismos, né, pequenas frases de impacto, frases cortantes. É preciso filosofar com o martelo. Olha você ver, isso é uma frase, né? Ele só crê em Deus se Deus dançar, né? Então, só crê num Deus que seja dançar. Então, tipo assim, ele tem frases de efeito que no sentido de ressaltar, por exemplo, esses insights mentais, né? Insights, frases de efeito, e não criaram um grande sistema, né? Igual o sistema marxista, né? Que tem todo um sistema filosófico para explicar. Então, o que esse livro faz é justamente, né, mostrar. O Nietzsche foi um espírito livre? Não. Infelizmente, o Nietzsche não foi um espírito livre porque ele era um ressentido, um angustiado, né? Um espírito livre, isso aqui é um espírito livre? O Walt Whitman, né? Então, o Walt Whitman, um escritor estadunidense, poeta, era um espírito livre, né? Então, ele superou essas amarras que o Nietzsche não conseguiu superar, né? O Nietzsche, infelizmente, teve uma doença, né? Viveu doente, ele não conseguiu superar, teve problemas de dramas amorosos, então ele nunca conseguiu ser aquele macho alfa, igual, por exemplo, um Oswald Andrade, né? Que era um cara macho alfa, um Hemingway, né? Hemingway era um macho alfa, né? Uma listinha de macho alfa aqui, ó, Henry Miller, né? O Bukowski também, né? Eram caras assim que macho alfa, né? Mulherada. Não? Então essa opção, né? Essa condição, né? Condição do Nietzsche de realmente ser uma pessoa com problema de saúde e tal, não conseguiu o amor da vida dele, que é a Lu Salomé, então surgiu uma certa misoginia nos escritos dele, que você vê que é uma reação, né, a ele ter sido desprezado pela mulher que ele amava, que é a Lu Salomé. Então era um cara rejeitado. E aí começou a ter esses trechos misóginos na obra dele, né, contra as mulheres, e assim como esses trechos contra Deus, porque na verdade é uma projeção do pai. Ele tinha um problema com o pai, que era, né, um luterano lá, né, da religião, assim como mesmo o Jung também vai ter no futuro. Jung também teve mesmo problemas religiosos, só que o Jung conseguiu superar naqueles trechos que o Nietzsche não conseguiu. Então, o Jung seria um Nietzsche que deu certo, né? Ou seja, um Nietzsche que conseguiu superar esses problemas religiosos e não preocupar muito com a religião. O Jung ele pegava aqueles símbolos da religião, né? Como foram surgindo esses símbolos da religião, e o Jung ele ficava muito preocupado com isso, a religião salva, a religião não salva, não, né? E o Nietzsche não, o Nietzsche ficou muito preso a essa ideia do cristianismo enquanto religião, instituição, e não olhou muito para a teologia da coisa, né? Vamos a teologia da coisa. Podemos falar mais no próximo vídeo sobre o que é a teologia da coisa. Ah, interessante, né? Onde é que o Nietzsche errou? Mas basicamente no trecho que nós estamos aqui é só isso. São diálogos, cartas, né? Para você entender a condição humana do Nietzsche. Aí no próximo vídeo nós vamos tentar entender aonde é que o Nietzsche poderia ter superado o ateísmo. Acho que não. A questão nem é essa, né? A questão nem é essa. Não. Superou. Coitado do Nietzsche, ele era ateu. Não, não é a questão, não é essa, né? Por que algumas pessoas têm o Freud sempre foi, né, seguindo essa linha do ateísmo, muito interessante a linha do Freud, de explicar as coisas. O Jung não foi ateu, mas quase, mas aí ele não preocupou mais com a religião, mas preocupou com os símbolos religiosos, né? Então a grande sacada do Jung foi essa. Como é que os símbolos conversam com as psiques das pessoas, né? Com a análise psicológica do dogma da trindade. Mas olha a profundidade da coisa. Nietzsche vai falar assim, a trindade é uma bela invenção, né? Pode ser uma bela invenção, mas por que a trindade existe? Quem que inventou a trindade? Por que teria essa ideia de trindade? Certo? Então, essa contraponto do ser filosófico Nietzsche com a pessoa Nietzsche é impactante, né? E aqui no livro, claro que ele tem umas partes melodramáticas, né? Mas é romance, né? Eu acho um romance. Ele tomou liberdade com Nietzsche, igual os pessoal fazem essas biografias do Buda, né? O Deepak Chopra fez a biografia do Buda, que assim tomou as liberdades dramáticas com a obra né, falando do Siddhartha, né? E aqui é a mesma coisa, então eu não vou dizer que isso aqui é impossível, né? 100% possível, né? Até porque eu não sei se o Nietzsche encontrou mesmo lá né, o Joseph Breuer, etc, né? Apesar que a amizade do Breuer com o Freud é real, né? Eles viviam em Viena e tal. Então muita coisa aqui é possível, recriado pelas cartas e os trechos dos livros. Então, o autor, né, que é Irving de Yalom, o que ele fez? Ele pegou essas cartas do Nietzsche, esses trechos de livro e fez esses diálogos, que são basicamente resumos
dessas obras do Nietzsche, né? Mas antes de você ler as obras do Nietzsche, lê aqui o Ecce Homo, né? Depois que você lê um monte de coisa, aí você vai lá para o Zaratustra, certo? Que é o mais literário, mais poético, mais épico, né? Na obra do Bigodon, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.